mais um movimento social da Primeira República. Esse aqui estaria no grupo dos movimentos sociais urbanos. Sim, tem-se uma divisão. Os historiadores costumam dividir entre os movimentos rurais e os movimentos urbanos, junto com a revolta da vacina, com a revolta da chibata. Esse movimento operário, ou o que eu estou chamando aqui de Greve Geral de 1917, é outro movimento que pode ser considerado um movimento urbano. Essa greve, acontecida no ano de 1917, foi na cidade de São Paulo, logo, movimento urbano. Eu quero começar te explicando o que você acabou de perceber na minha fala aqui já, imagino eu. Movimento operário ou greve geral de 1917? Vamos lá, eu te explico por que eu escolhi greve geral de 1917. Talvez o mais correto, olha o que eu estou assumindo aqui, hein? O mais correto seria eu colocar movimento operário, porque é mais amplo, envolve uma luta maior, mais ampla, tanto no sentido de alcance, né, da causa, dos resultados, quanto no alcance temporal mesmo. Porque esse movimento operário é anterior a 1917 e claro que posterior também. Ele vem antes, ele continua depois de 1917. Mas por que eu resolvi escolher colocar greve geral e não movimento operário? Porque nesse contexto de Primeira República, o ápice do movimento operário, o clímax, aquele momento mais marcante do movimento operário que já existia, é exatamente no ano de 1917. Então foi por isso que eu escolhi, porque eu acho um pouco mais didático, acaba fixando na sua cabeça, greve de 1917, né? O movimento operário ainda vai aparecer em outros contextos, mas a greve que marcou um momento especial para o movimento operário foi no ano de 1917, ali no contexto da República Oligárquica. Entendido? Movimento operário seria o termo mais amplo, que abrange mais coisa, mais tempo, mais causa, mais alcance, muito mais. Greve geral é uma coisa mais específica, mas é o momento clímax desse movimento operário dentro da Primeira República. É isso. Os meus motivos são esses. A greve geral de 1917 está dentro, então, desse movimento operário, é uma das ações, é um dos marcos do movimento operário, isso está explicado. E agora, então, vamos nos concentrar no movimento operário. O próprio nome está te dizendo, né? A luta dos operários, a bandeira levantada pelos trabalhadores urbanos brasileiros. Sim, quando a gente fala operário, é bem comum, é correto, né? Associar a trabalhadores urbanos. Trabalhadores rurais costumam ser mais chamados de camponeses, ok? Então eu estou usando o operário aqui, é mais no sentido do trabalhador urbano mesmo. Jeane, tem trabalhador urbano no Brasil nesse contexto? Sim! Você se lembra do surto industrial que o Segundo Reinado viveu? Isso significa que a gente tem fábricas nas cidades desde o Segundo Reinado, né? E aqui nesse contexto, na época da República Oligárquica, nós temos até um boomzinho de industrialização. A Primeira Guerra faz o Brasil viver o que a gente chama de indústria de substituição. Como a Primeira Guerra está envolvendo as potências europeias principais, inclusive a Inglaterra, de quem a gente comprava muito produto manufaturado, muito produto industrializado, e aí nesse contexto então a Inglaterra está focada na guerra, a gente vai deixar de comprar da Inglaterra, porque a Inglaterra, querendo ou não, vai diminuir a sua produção. Nessa de não ter o que comprar, não ter como comprar da Inglaterra ou de algum outro país europeu, porque ele está em guerra, o Brasil vai ter que se virar, ele vai substituir as importações por uma produção nacional. Então, nesse contexto da República Oligárquica, principalmente quando explode a Primeira Guerra, a industrialização brasileira conhece um período positivo, crescimento, né, de produção, crescimento do consumo, exatamente porque a gente não está importando mais. Mas isso durante a Primeira Guerra.
Primeira Guerra de 1914 a 1918. Mesmo antes de 1914, nós temos algumas fábricas em funcionamento, em São Paulo principalmente. Muitos dos nossos fazendeiros, os nossos cafeicultores, que é a classe mais rica do Brasil ainda nesse contexto, eles investem em fábricas, né? Em fábricas que não têm uma tecnologia muito apurada, muito para frente, né? Fábricas simples de cotonete, de tecido, essas coisas mais simples, não uma tecnologia tão avançada, isso a gente tem. A cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, se eu tenho fábricas, se eu tenho indústrias, veja aqui como que eu estou representando isso no meu slide, isso causa, isso leva, isso traz como consequência a organização do movimento operário. Peraí, Jeane, a coisa não ficou tão clara na minha cabeça, não. Você estabeleceu uma relação de causa e consequência, né? De uma coisa leva a outra, a industrialização leva ao movimento operário, mas isso não ficou muito claro na minha cabeça. Vem comigo que eu vou te explicar. Se eu estou dentro de uma fábrica, eu tenho uma relação patronal, de trabalhador com o patrão. Então, eu tenho salário, não tem escravidão no Brasil mais, ok? Eu tenho salário, tenho mão de obra livre, assalariada. Então, eu tenho gente trabalhando nessa fábrica. E eu tenho um patrão que faz o que quiser com essa pessoa. Por quê? Presta atenção nesse detalhe, que aqui é o tchan, é o pulo do gato para você entender essa relação de causa e consequência. Esse patrão não tem que obedecer lei nenhuma, porque não existe lei trabalhista ainda no Brasil. Não existe a obrigação de, no mínimo, X você tem que pagar para os seus funcionários. No máximo, 8 horas diárias. Se passar disso, você tem que pagar horas. Não existia lei trabalhista no Brasil nesse contexto. Logo, diante de péssimas condições de trabalho, eu estou falando de lugares mal ventilados, lugares sujos, né? Eu estou falando de cargas extensas, jornadas extensas de trabalho, não só as 8 horas que nós estamos acostumados, que são legais hoje, 2020. Não, eu estou falando do dobro disso. Uma pessoa trabalhar 16 horas por dia e o governo não faz nada, porque não tem uma lei que regulamenta isso. Eu estou falando de salários baixos, de salários menores para mulheres, simplesmente por serem mulheres. Eu estou falando de mão de obra infantil, que trabalhava, desempenhava funções como de adultos, mas ganhava metade da metade, né? É disso que eu estou falando. Então, se eu tenho essa industrialização e essa relação entre patrões e trabalhadores não regulamentada, acontecendo de qualquer jeito, sem a política interferir para botar limite, os operários vão começar a achar isso injusto, vão começar a penar, né? Vão começar a passar fome porque o salário não chega no final do mês, as mulheres vão se sentir injustiçadas e aí está se formando o movimento operário, entendeu? É isso que eu quis dizer nessa primeira linha do meu slide. A industrialização, a existência de fábricas sem uma legislação trabalhista para botar limite, para regulamentar, acaba levando à organização dos operários por conta própria. É eles que vão começar a mexer os pauzinhos deles, né? Trocar figurinha, trocar conversa ali entre eles mesmos para saber o que a gente pode fazer. Porque eu não tô aguentando mais, meu salário não é suficiente, minha esposa adoeceu de trabalhar nesse lugar sujo que não é ventilado, sacou? E aí, então, qual é a grande causa, qual é a grande bandeira do movimento operário? Eles estão pedindo melhores condições de trabalho, né? Limite de carga horária, salários melhores, né? Melhores condições de trabalho e melhores condições de vida. Você tem algumas fábricas que tem a casinha dos empregados bem do lado, sabe? Como se fosse até para vigiar o empregado, como se o empregado não tivesse tô trabalhando, agora tô em descanso, sabe? Tudo muito misturado, é mais ou menos isso. E aí, eu preciso te contar quem é que dá o pontapé. Quem são os líderes, Jeane?
Quem é a galera que se desperta para organizar o movimento operário? Quem é a galera que fala, poxa vida, isso aqui não tá certo não, vamos lutar pelos nossos direitos, vamos nos unir? Quem são os líderes? Quem sai na frente? Os imigrantes. É isso mesmo. Até porque nas fábricas existentes no Brasil nessa época, a maioria dos trabalhadores das fábricas eram imigrantes. Você se lembra dos italianos, dos alemães, dos espanhóis, dos japoneses, que estão chegando desde ali o Segundo Reinado para trabalhar no café? Eles continuam chegando e uma parte dessa mão de obra que chega é destinada a essas fábricas, e isso tem uma explicação. Muitos desses imigrantes chegavam sabendo ler e escrever. Aqui no Brasil ainda não tem educação pública. Lá na Europa, muitos já tinham aprendido a ler e escrever, chegavam aqui alfabetizados e tinham mais facilidade de manipular uma máquina, né? A máquina de cotonete, a máquina de fazer tecido, enfim, qualquer tipo de máquina. Eles estão mais acostumados, né? Eles se adaptavam melhor ao trabalho das fábricas. Por isso era muito normal você encontrar imigrantes trabalhando dentro das fábricas brasileiras. E esses imigrantes, agora escute, de novo, importante isso aqui. Esses imigrantes que chegam alfabetizados também chegam politizados. A cultura política dos imigrantes é diferente da cultura política dos brasileiros. Sabe o que eu estou chamando de cultura política? Eu estou chamando cultura política a forma como se enxerga, se vê, se vive a política, né? Os costumes que se tem na área da política. Então vamos pensar aqui. Os italianos já chegam com o costume, né? Já é normal para eles debater política, debater ideias. Não, eu penso assim, não, eu não concordo, eu penso assim. Isso fazia parte da cultura política europeia. Nesse contexto na Europa, 1910, vamos arredondar aqui, a Europa já estava vivendo uma explosão de ideologias políticas. Até Karl Marx já tinha nascido, já existia socialismo, já existia anarquismo, já existia direita e esquerda. Gente, a Revolução Francesa já tinha acontecido há muito tempo, então a Europa está mais acostumada com esse debate político. Quando os imigrantes chegam, eles trazem na bagagem essas coisas que eles viviam lá. Eles não deixam isso lá, não, isso eu não vou levar, não, esse pensamento eu não vou levar, não faz parte da pessoa, né? Então o imigrante chega marcado por essa cultura política. Quando ele chega no Brasil, ele vai se deparar com essas péssimas condições de trabalho, com esse mísero salário, com essa falta de limite para o patrão, e eles vão falar, não, peraí, lá na Europa não era assim não era bagunçado assim não, esse patrão não pode fazer isso não, entendeu? Esses imigrantes serão os líderes desse movimento operário, porque eles chegam da Europa com outro olhar, com uma outra postura. Aqui no Brasil, a cultura daqui é a seguinte: o povo não participou da independência, o povo não participou da proclamação da República, o povo não participa da política. Então, qual é a cultura política do brasileiro? Uma cultura de apatia, de não participação, de não estou entendendo, não sei o que é isso, não vou participar. O imigrante chega, não é assim não. Entendeu? Aqui também, daqui a pouco eu volto aqui, ó. Mas aqui também no Brasil, a política, né? A questão social, na verdade, a política não, a questão social. O que eu estou chamando de questão social? As condições de vida de um cidadão, da sociedade. É isso que é a questão social. Como que a pessoa está vivendo, o salário está sendo suficiente, a sua família está tendo o suficiente para comer, você está tendo acesso à saúde, como é que está a sua vida? Isso é questão social. E quando você tinha algo para reclamar da questão social, meu salário está baixo, minha esposa está doente, a gente não tem dinheiro para pagar o tratamento, qualquer coisa que você tivesse para reivindicar com relação à questão social, você não era bem recebido. Não havia nenhum lugar para você procurar, não havia a quem você recorrer para falar, olha, eu preciso de ajuda nisso. Essa lei me protege? Existe alguma lei para me proteger? Não tem. E aí, se alguém se
manifestasse, fizesse uma greve, uma passeata, isso era visto como um caso de polícia. Olha isso, gente. Escuta isso. Então vamos pensar. Vamos pegar um exemplo meu, atual, mas aplicar nesse contexto. A Jeane, professora, nessa época aí, na Primeira República, levanta um cartaz: melhore salário para os professores. Hoje, um político receberia a minha causa e a causa dos meus amigos professores. Nessa época aí, eu seria recebida por um policial. Vai para sua casa, o que você fazer na rua? Que baderna é essa? Você tá entendendo? Reivindicar, lutar pelos seus direitos, nessa época aí, era visto como bagunça. É polícia que tem que te receber. Hoje a gente sabe que não. Hoje isso é uma reivindicação política. E essa mudança de caso de polícia para caso de política vai acontecer daqui a pouco. Na minha linha do tempo aqui, você está vendo quem vem depois. É o senhor Getúlio Vargas. É ele que transforma no Brasil a questão social em caso de política. Porque ele, o senhor Getúlio Vargas, é que vai, no governo dele, é que serão feitas as leis trabalhistas. Beleza? Essa frase, galera, essa aqui, bem legal, né? Questão social é caso de polícia, nesse contexto, embora ela tenha sido dita pelo último presidente da República Oligárquica, aqui no finalzinho, o senhor Washington Luiz, ela foi dita no finalzinho, mas ela se encaixa na Primeira República inteira. Não existe legislação para amparar questões sociais. Não existem leis trabalhistas, não existe aposentadoria, previdência, licença maternidade, nada disso existe. Tá? Então, essa frase é do finalzinho da República Oligárquica, mas ela se encaixa ao longo da Primeira República inteira. Volta lá, eu estava finalizando o meu raciocínio, te contando como que é a cultura política do brasileiro. Olha a cultura política do brasileiro. Questão social é coisa de polícia, né? Os imigrantes não pensam assim, falam, não, a gente vai reivindicar, nós vamos nos organizar para mudar essa situação. E aí, esses imigrantes, então, que têm essa cultura política diferente da do brasileiro, eles já tinham escutado falar tanto de comunismo quanto de anarquismo. Muitos, principalmente anarquistas, vão fazer uma misturinha especial aqui no Brasil. Escute isso aqui para você não confundir, preste atenção. Anarquismo é uma ideologia política contrária a qualquer tipo de autoridade. Por isso, até que se chama anarquismo. Arquia é poder. A é uma negação. Então, é uma negação de qualquer tipo de poder, de qualquer tipo de autoridade. Qualquer. Autoridade política, autoridade religiosa, qualquer tipo de autoridade. Sindicato já seria um órgão representante dos trabalhadores, né? Que compra a briga do trabalhador, que representa um trabalhador, mas de alguma forma ele é um órgão de autoridade, né? O trabalhador se submete a um sindicato, ele se cadastra num sindicato, ele contribui em dinheiro com esse sindicato, e esse sindicato representa os interesses dele, mas querendo ou não, ele está um pouquinho acima. Então você viu que não combinou? Jeane, anarquismo nega qualquer tipo de autoridade. O sindicato teria algum tipo de autoridade. Então, que palavra é essa que você está colocando no seu slide? Anarco-sindicalismo, duas palavras que não combinam juntas? Anarquismo, não autoridade. Sindicato, não autoridade? Pois é. Isso aqui a gente poderia chamar de jeitinho brasileiro, sabe? Diante da apatia dos brasileiros, da falta de organização política, de consciência política, de entendimento político que os imigrantes viram no Brasil, nos brasileiros, embora eles fossem anarquistas, muitos imigrantes são mesmo, gostam do anarquismo, professam essa ideologia, são totalmente contrários ao capitalismo, mas não são socialistas, tá? Tem diferença. Socialismo já acredita que o Estado é que pode mudar. Anarquismo não acredita nem em Estado. O Estado é autoridade, então não serve. Mas volta. Esses imigrantes são anarquistas, eles gostam dessa ideologia, mas aí no Brasil eles fazem o anarcossindicalismo? Pois é. É uma combinação meio esquisitinha, mas no Brasil ela fez sentido. Já que os brasileiros não têm
proatividade, eles não têm iniciativa, né, organização política, esses imigrantes vão acabar liderando esse movimento operário, mesmo sendo anarquista, sendo contra a liderança. Eles vão acabar montando uma espécie de sindicato para que o sindicato lidere essas manifestações a favor dos operários, entendeu? É uma adaptação a esse, é assim que eu vejo, né? Já que no Brasil a gente tem uma apatia muito grande, se a gente deixar por conta do anarquismo, que é a questão da espontaneidade, da autogestão, será que vai acontecer alguma coisa? Então no Brasil acaba tendo essa vertente aí do anarco, que é contra o capitalismo, que é pedir os meus direitos, anarco-sindicalismo. Ficou claro para você? É meio bagunçadinho mesmo, porque são ideias meio esquisitinhas. Só mais um comentário sobre isso aqui. Quando a gente vai para a explosão da primeira greve, é interessante isso aqui, ó. Aí talvez faça um pouquinho mais de sentido para você. Jane, como assim anarquismo não gosta de autoridade, mas está misturando com sindicalismo? Vem comigo. A greve de 1917, daqui a pouco eu vou falar melhor dela, ela não teve uma organização, não teve um partido, um grupo que liderou e falou, me sigam, venham, sigam o meu comando. Não. Quando os estudiosos da greve de 1917 começam a ir aprofundar, né, no estudo dessa greve, eles começam a ver que as fábricas foram aderindo às greves espontaneamente. Exatamente como o anarquismo propõe que seja. É sem forçar a barra, já que não tem liderança, né? É sem forçar a barra, se você quiser, é espontâneo. E quando vai se analisar a greve de 1917, percebe-se isso. As fábricas foram aderindo espontaneamente, não teve uma direção, uma imposição, uma forçação, uma liderança. Não é por acaso que tem muito historiador, muito estudioso da greve, que chama greve geral anarquista, exatamente pela falta de um partido ou de um grupo que liderou, exatamente por conta dessa espontaneidade que eu estou te contando. Só que aí depois da greve, aí vai acabar se transformando nesse anarcossindicalismo, para continuar as conquistas, né, as lutas dos operários por melhores condições de trabalho, de salário, de vida. Aí eles vão acabar misturando as ideias anarquistas com a figura, o órgão sindicato. Ok. Nessa deles quererem mexer o doce, fazer alguma coisa e ir atrás dos seus direitos, olha que a prova de que esses operários realmente estão ativos, estão atrás de alguma mudança, eles não estão passivos, esperando algo acontecer. Talvez se fossem só os brasileiros, estaríamos esperando, né? Porque o brasileiro não tem essa cultura proativa nesse contexto. Os imigrantes têm, e os imigrantes partem para conscientização. Em 1906, eles conseguem organizar o primeiro Congresso Operário. Olha isso, gente. Isso já é um marco importante para a história do movimento operário. O primeiro Congresso Operário. Galera de Rio de Janeiro e de São Paulo organiza o primeiro Congresso Operário em 1906. A política já está de olho. Esse congresso aí, então, fez a política levantar as anteninhas, ligar a luz amarela e falar, epa, o que esse povo está fazendo? Rapidamente, identificou-se a política, né, o governo, os poderes identificaram a ligação dos imigrantes com esse movimento operário. É como se os nossos governantes tivessem entendido que os culpados são os imigrantes. Seu Zé Mané, você está organizando isso? É você que está fazendo os nossos trabalhadores pedirem salário maior, pedirem menor carga horária, a culpa é sua, você que está fazendo essa baderna, essa ruaça? Em 1907 vem uma lei, Lei Adolfo Gordo, que permitia a expulsão de estrangeiros. Se esse estrangeiro fosse considerado uma ameaça para a segurança nacional, se ele tivesse sendo considerado um cara desordeiro, bagunceiro, revoltado, ele poderia ser expulso. Perceba o que é mais importante aqui. Perceba a associação que os governantes fizeram entre imigrante e baderna. Esses imigrantes é que estão fazendo esse movimento operário, eles são os culpados, é eles que estão enchendo a cabeça dos nossos trabalhadores, então expulsa esse povo. Eu tenho um trechinho da lei aqui.
Expulsão de operários, olha isso, operários estrangeiros envolvidos em agitações, 7 de janeiro de 1907. Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a seguinte resolução. O estrangeiro que por qualquer motivo comprometer a segurança nacional ou a tranquilidade pública pode ser expulso de parte ou de todo o território nacional. Olha isso. O presidente, o Congresso Nacional entenderam que o movimento operário estava começando a borbulhar, liderados por estrangeiros. Brasileiro não teria essa iniciativa, mas esses estrangeiros eles estão muito atrevidos. Vamos expulsá-los daqui. Eu acho interessante a gente pensar nessa lei, rapidinho aqui, uma viagem minha aqui. O Brasil sempre foi tido e ainda é tido como um país hospitaleiro, né? Que recebe estrangeiros. Veja isso. Lembre-se que já teve uma lei autorizando a expulsão de estrangeiros. E somente porque eles estavam trazendo para cá a sua cultura política e até ensinando para os brasileiros, né? Como reivindicar os seus direitos. Pois é. Talvez então nem sempre a gente foi tão hospitaleiro, a gente sempre gostou de estrangeiro. A gente já até expulsou estrangeiro, né? E aí, mesmo com lei autorizando expulsar, mesmo com os governantes de olho nesse movimento operário que está se organizando, em 1917, diante de uma alta dos preços de tudo, o custo de vida ficou bem alto nesse contexto aí, ó, por volta de 1915, 16, 17, e de salários congelados que não acompanhavam a alta dos preços. Então a comida tá cara, a roupa tá cara, tá tudo mais caro, menos o meu salário tá mais caro, tá mais alto. Diante dessas condições difíceis de sobrevivência e por conta dessa movimentação que já tá vindo desde antes, né? Em 1917 explode a greve geral de 1917 lá em São Paulo. Eu tenho algumas imagens. A cidade de São Paulo parou, galera. Fala-se em torno de 50 mil pessoas paradas de diversos tipos de fábricas, não só fábrica, pedreiro, frigoríficos parando, padeiros parando, um monte de áreas, de setores de produção, né, de alimentação, sustentação da cidade paralisados, pedindo melhores condições de vida, de salário, de trabalho, horas regulamentadas, né, limitadas, horas de serviço limitadas. Veja isso. As manifestações de ontem. Polícia invade a Liga Operária da Mooca e retira dali as placas, papéis, livros, etc. Atitude irritante dos milicianos. Operários feridos, um morto. A agitação proletária estende-se por todas as fábricas. A capital paulista ameaçada de uma greve geral. Adesões e mais adesões. É gravíssima a situação. São Paulo parou. Depois ela ainda foi para o Rio de Janeiro, ainda parou algumas fábricas no Rio de Janeiro. E essa ficou sendo a mais famosa, pelo menos desse contexto, né? A primeira maior, nós poderíamos chamar assim, do movimento operário, a greve geral de 1917, também chamada de greve geral anarquista, conforme eu já te contei, por conta do envolvimento desses imigrantes anarquistas, por conta da espontaneidade dos trabalhadores das fábricas irem aderindo espontaneamente, de não se ter uma liderança, né? Alguém que está comandando, não se tinha isso. Greve geral de 1917. A greve foi acalmada, o governo negociou, teve sucesso essa greve, tá? Salários aumentados em 20%, então teve sucesso em alguma medida. As leis trabalhistas ainda não saíram, ok? Mas os salários foram aumentados, os patrões começaram inclusive a negociar diretamente com os trabalhadores, para não acontecer de novo outra greve. Mas as leis trabalhistas vão sair daqui a pouco, conforme eu já disse. Em 1917 ainda não saiu, mas em 1930 Getúlio Vargas já vai começar a cuidar disso. Eu interpreto o que Vargas faz como resultado dessa greve mais para trás. Né? O resultado não é imediato, é um pouco depois, lá na era Vargas, mas esse resultado vem. Em 1927, porque essas greves começaram a explodir, né? Conforme eu disse, foi para o Rio de Janeiro e em outros pontos do Brasil. Algumas fábricas também tomaram o exemplo de São Paulo e pararam. Em 1927, proíbe-se a realização de greves. Está
Proibido, não existe o direito de paralisar pedindo melhores salários, enfim. 1927, a lei acelerada, proibição das greves. Isso não vai ficar assim. Por enquanto, a República Oligárquica proíbe as greves. Getúlio Vargas não vai deixar assim, tá? Daqui a pouco ele vai inventar outro jeitinho de negociar com os trabalhadores, mas isso não vai ficar assim. E é isso. O movimento operário começa antes da greve, continua depois da greve, e eu diria que está de pé até hoje.